Somos gratos, Senhor, pelo teu grande privilégio que temos de, junto com os nossos irmãos, Senhor, podemos lembrar do Senhor ao redor dessa mesa. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem preparado, Senhor, esses momentos de maneira tão especial, Senhor, para lembrarmos do Senhor, para fazermos memória do teu grande amor, Senhor. Senhor, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor não se esqueceu de nós. Senhor, embora nós sejamos esquecidos, esquecemos do Senhor, mas o Senhor não se esqueceu de nós. O Senhor se lembrou de nós e nos incluiu na tua morte, Senhor. Isso não somente na tua morte, mas também na tua ressurreição. Senhor, somos gratos ao Senhor porque podemos lembrar de ti, Senhor, junto com os nossos irmãos e irmãs, lembrando que realmente nesse pão, Senhor, nós vemos todos aqueles que foram redimidos pelo teu sangue precioso. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém. Depois do tempo, Reinaldo, eu sei do Luciano e a Leila, Marilene, né? Passaram por uma gripe, umas coisas aí, os irmãos não puderam vir, sentimos saudade, mas que bom que os irmãos estão aqui hoje, uma alegria para nós, né? E no domingo passado, nós começamos a falar lá da carta de Filipenses, uma carta que eu gosto muito, e como Colossenses, das cartas, né? Sobre um versículo que sempre faz lembrar um querido irmão, jovem, que chegou para mim um dia e falou: Wilson, isso é um mandamento. E eu fiquei muito feliz com um jovem que falou para mim, um irmão precioso, né? Isso nos fala que como nós aprendemos de todos os irmãos, que todos os irmãos têm algo no Senhor, né? A riqueza de Cristo depositada em um e outro e outro. E por isso nós precisamos dos outros para mutuamente nos ajudarmos, né? E isso falou muito no meu coração e desde aquela época isso tem gravado e ficado em mim de uma maneira que eu queria ser bem prático, não só no falar, mas ser prático. Nesse alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Fácil de guardar, né? Vamos lá, Filipenses 4. Quando Paulo nos diz no capítulo 4, né? Acabamos de repetir aqui, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, e tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando vamos para Colossenses capítulo 5, ou melhor, perdão, Tessalonicenses capítulo 5. Primeiro Tessalonicenses capítulo 5. Parece que Paulo fala, em outras palavras, quase que a mesma coisa. Verso 16, ele diz assim, eu vou parar só aqui. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Parece que combina bem, não é? Alegrai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos sempre. Tem algumas versões que falam regozijai-vos sempre no Senhor. Senhor, aqui estamos nós. E viemos aqui por causa do Senhor. O Senhor é a razão de estarmos aqui. E junto com os santos, queremos sempre expressar a nossa gratidão em alegria de sabermos que o Senhor nos salvou e sobre nós não paira mais condenação. Somos agradecidos ao Senhor por esse momento, por esse tempo de estarmos juntos, do qual o Senhor separou para nós. E queremos fazer bom uso desse tempo. Por isso, Senhor, abençoa-nos ao falarmos a Tua palavra. Queremos ter cuidado, Senhor, no falar, pois aqui estão aqueles que foram comprados por alto preço. Queremos ser usados pelo Senhor. Por isso oramos que o Senhor abençoe os nossos ouvidos e abençoe a boca que fala.
pedindo que faça o Senhor, que o Senhor fale, não eu. Pois só o Senhor pode edificar-nos. Que nessa manhã, Senhor, como acabamos de celebrar esse momento tão maravilhoso. Que momento maravilhoso, Senhor. Queremos continuar te adorando, te exaltando, ouvindo os teus conselhos, as tuas instruções, para que a cada dia possamos crescer mais e mais no conhecimento da tua pessoa maravilhosa. Obrigado por esse tempo. Obrigado pelos nossos irmãos. Obrigado pela tua presença entre nós. Louvamos-te, adoramos-te. E guia-nos, ó Pai. Guia-nos nesse momento. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. No domingo passado nós queríamos destacar, né? E destacamos 2 versos, né, dessa carta, falando sobre as circunstâncias, né? E hoje queremos pegar mais 2 versículos, eu não quero voltar muito, não dá tempo. Mais 2 versículos, no capítulo 3 e no capítulo 4 dessa mesma carta. Filipenses capítulo 3 e Filipenses capítulo 4. Capítulo 3. O verso. Vamos ler a partir do verso 17. Alguns versos aqui. Filipenses 3, 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, a glória deles está na infâmia, visto que só preocupam com as coisas terrenas. Agora é o verso 20. Pois nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. E aí Paulo vai falar da mudança maravilhosa em nós. Ele, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Depois que o Senhor ressuscitou, nós vimos o que é o corpo da glória do Senhor. Lembra? Eles estavam com medo, fechado, o Senhor aparece no meio deles. Irmão, o que é que nos aguarda? Muito bem. E você vê que logo no versículo 1 desse capítulo, Paulo dá a nota do que ele vem falando nesse capítulo, de um lado e do outro. Você vê que terminamos falando o que nós aguardamos, o que ele espera cada um de nós, essa transformação maravilhosa. Mas ele não deixa de mostrar aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Olha o início que ele fala. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, e a mim não se desgosta, e a segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. E aí ele fala, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E aí agora muda o seu palavreado. Mas vamos parar aqui. Irmãos, vivemos em época com muitas vozes por aí. Há muitas coisas. O dia de Deus está pensando, quantos estão procurando a questão de milagres? Vou dizer para você, milagre não gera fé. Se fosse assim, nenhum do que saiu do Egito ficaria prostrado no deserto. Porque eles viram muitos milagres. Mas a fé vem pelo ouvir. Bem-aventurado aqueles que ouvem. Entende, irmão? Às vezes as pessoas estão procurando coisas extraordinárias. Mas deixa eu dizer para vocês, irmãos. Quando Paulo fala, nosso corpo de humilhação. Sim, nós somos perdoados. Sim, totalmente perdoados. Mas ainda estamos nesse corpo de humilhação. Que sofre as consequências do pecado. Mas lembre, irmão, por favor, não me entenda mal. Você foi plenamente perdoado. O sangue de Cristo nos lava completamente. E vemos em Isaías, vemos em Jeremias, vemos em Hebreus 2 vezes
Hebreus fala dessa nova aliança que o Senhor fez. Ele falou, vai perguntar a cada um se conhece o Senhor, pois todos me conhecerão. E o Senhor falou assim, usarei de misericórdia dos seus pecados, jamais me lembrarei. Gosto muito quando Miqueias termina a sua carta, a sua profecia, ele fala, quem é o Deus é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade da herança do teu povo e te esquece das transgressões e lança todos os nossos pecados à profundeza do mar. Alguém lembra de uma serva do Senhor que viveu na Segunda Guerra Mundial, Corrie ten Boom, e diz que a Corrie ten Boom disse assim, olha, e o Senhor manda colocar uma placa aqui não pode pescar, proibido pescar. Essa parte dessa profundeza do mar. O Senhor esquece. Agora eu estou dizendo, Deus não tem amnésia, não. Nem você, porque às vezes a gente costuma lembrar dos nossos pecados, que já pedimos o Senhor perdão e o Senhor, qual? Irmãos, você, precisamos conhecer esse Deus que nós cremos. Quão grande Ele é, em perdão, em amor, em misericórdia. E vamos por aí afora. Mas aqui, voltando ao texto. Na época de Paulo, irmãos, enfrentava pelo menos duas classes de pessoas que eram um problema. Os legalistas e aqueles libertinos. Olhei em vários lugares, um nome lá, eu tive dificuldade de falar, antinomistas. Os legalistas, eles eram desprovidos de amor cristão, mais apegado à lei do que ao Deus da lei. Vocês lembram? Quando o Senhor foi curar uma mulher que há 18 horas estava encurvada, e depois que o Senhor a curou, por ser no dia de sábado, o Senhor fez 7 curas no dia de sábado. Pelo Senhor ter curado essa mulher, o chefe da sinagoga ficou bravo. Veio na segunda, veio na terça, mas hoje não. Eles eram mais apegados à lei do que ao Deus da lei. Será que nós não encontramos isso nos nossos dias, não? Como eu tenho pedido ao Senhor, livra-nos, ó Pai, porque a gente tem essa tendência de sermos legalistas. Por isso o Senhor fala que devemos ser como crianças, livres. Muito bem, irmãos. E esses libertinos é um outro problema. Por isso Paulo nos chama atenção aqui. Porque para eles bastava ter fé para salvação. E viva-se à vontade, sem lei, sem necessidade da lei. A graça do Senhor cobre tudo. Eu fui salvo, agora eu vou viver do jeito que eu bem entendo, estou salvo. Irmãos, nessa mesma carta, capítulo 2, Paulo fala assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Precisamos ter uma vida de crescimento. A preocupação deles era com eles mesmos, é ter, é para mim, e é por aí diante. E por isso Paulo fala assim, eu vos escrevo, já falei, vos escrevo até chorando. Olha o peso que estava no coração de Paulo com respeito a esse tipo de pessoas que se infiltravam no meio dos filhos de Deus para perturbá-los. Lembra de Gálatas? Paulo, olha, mas pera lá, com rapidez você sair de uma posição maravilhosa para se submeter novamente à lei. Irmãos, aqueles que oferecem alternativas baratas para conhecer a Cristo se tornam inimigos do Senhor. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Não é isso que Paulo diz aqui? Porque o Deus dele é o ventre. O negócio é para mim, é ter. Quanto mais riqueza, melhor. Irmãos, riqueza é uma bênção. Adquirida honestamente. Mas quando o Senhor dá riqueza, é para você lembrar dos outros. Não é para você, não. É para que você tenha um coração generoso, bondoso. A questão é, o dinheiro em si mesmo é um perigo, sim. O problema do dinheiro ser o seu senhor. Você está frito. Mas se ele for servo, que bênção. O problema do dinheiro é a questão de ter o dinheiro.
mas não que o dinheiro te tenha. O problema não é você ter dinheiro no banco. Não vou dizer que isso é problema. O problema é ter o dinheiro no teu coração. Esse é o problema. Por isso o Senhor nos chama de atenção. Ajuntai para vós outros tesouro no céu. Lá não vai ter ladrão, lá não tem traça, e a ferrugem não vai lá, não. Para os pais que estão aqui, tem crianças mais novas. Eu digo, quero dizer com muito cuidado. Se seu filho chega para você e te pede uma coisa que no seu cálculo é caro, o que você fala para ele? Fale dentro de você mesmo. Pai, me dá isso. Você pode me dar isso? É caro. A sua resposta é qual? Deixa eu traduzir biblicamente para você. Mamon não quer deixar. E você vai falar assim, não tenho dinheiro. Nós perdemos a oportunidade de ouro. Bom que eles não estão aqui. Quando o seu filho menor te pedir algo que você, no seu cálculo, matemática, é caro, filhinho, vamos orar e pedir ao Senhor, se é a vontade dele. Entenderam? Mas, naturalmente, a gente fala, é muito caro, não posso comprar. Olha que perigo, irmão. Quem está sendo Senhor aí? Mamão não vai deixar. Seja o que for, vai diante do Senhor. Com o seu filho, ore com ele. Para que ele aprenda a depender do alto. E ele entenda que você também depende do alto. Não é do que você tem. Essas pessoas, eles pensavam só neles. Mas você e eu, irmãos, precisamos novamente ajuntarmos tesouro do céu. Eu ouvi algo que eu achei interessante, um dos homens mais ricos desse mundo. E agora na pandemia, não sei se você já viu, um banqueiro riquíssimo morreu por falta de ar. E a filha disse, meu pai tão rico, morreu com algo que Deus dá de graça. Não podeis servir a dois senhores. Eu fico assustado, porque Jesus nos chama César de Senhor e nenhum outro a não ser o Pai, e ele fala Senhor para amar. Ele é um Senhor. Mas vou dizer perverso. Por isso, irmãos, o que temos é dele. Não segura, não. Tenha coração generoso. Eu aproveito a oportunidade para abrir um parênteses aqui. Se você souber entre nós, entre irmãos, alguém que está passando necessidade, fale comigo. Os irmãos têm mandado, às vezes, ofertas. Tanto de alegria que eu tive da resposta do irmão que falou para mim, de alguém, é uma irmã em Cristo, estava com câncer, uma situação complicada. Quando chegou a oferta, manda para ela, viu? E nós podemos ver outras ofertas que os irmãos tinham dado, mandei, irmãos. Eu fiquei numa alegria, e graças a Deus que quem mandou não sabe. Eu fiquei sabendo. E às vezes eu falo, se eu estou com o seu coração, tem um gasofilácio ali que fica na minha bolsa, né? Coloca lá no envelope, para o irmão fulano. Que bênção, irmão. Ele não sabe, eu não vou saber, ele simplesmente vai passar. Não segure. Porque quando leio a carta de Paulo, ele fala nada, melhor, Timóteo, nada trouxemos para esse mundo. O que nós vamos levar? Jó entendeu isso muito claramente. Ele recebeu uma notícia atrás da outra. Olha, Jó, e um falava, aconteceu, falava em saída, chegou o outro, falava em saída, chegou o outro, falava em saída, chegou o outro. Por final, falava em saída, chegou um. Ó, já seus filhos estavam reunidos na casa do primogênito e veio um vento e bateu lá onde, na casa e derrubou todos os seus filhos morreram. E vocês lembram que sempre chegava assim, só eu fiquei para tirar zero. Irmãos, imagina, um dia só já perdeu tudo, inclusive os seus filhos. O que ele fez? Porque Satanás havia desafiado a Deus. Ele te adora porque o Senhor cercou ele e ele é cheio de bens. Deus vai mostrar aqui. Jó amava a Deus, não era pelo que ele tinha. Ele amava a Deus pelo que Deus é. Jó levanta, rasga suas vestes, rapa a cabeça
E diz o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós dissemos na primeira vez, surge a adversidade, as circunstâncias da vida para nós. Qual tem sido a minha reação? Irmãos, eu tenho estudado esse assunto, por situações que têm acontecido em casa, irmãos, quem sabe. Eu estou, Senhor, estou igual Jó. Por quê? Agora eu parei do porquê e falei assim, o que que o Senhor quer ganhar na minha vida? Eles são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, olha a vida dos servos de Deus. Pode ver lá nos profetas que falaram em nome do Senhor. Qual foi o final de a maioria deles? Quando lemos Hebreus 11, há situações em que a gente fica assustado, mas foram fiéis. Não foram como muitos que falam do Senhor, mas não o servem. Sabe, irmãos, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E quando falamos disso, me lembro de Lucas capítulo 12, quando fala daqueles. Temos rodapé na Bíblia, e numa que eu tenho em casa, fala assim: a parábola do rico louco. Aquele homem que, depois de ter plantado, houve uma colheita maravilhosa, em vez de dar graças a Deus, ele falou: não vou derrubar os celeiros, vou construir maiores ainda. E digo para minha alma: regala-te, viva, tem depósito muito, né? E a palavra é louco, esta noite, pedindo a tua alma. E o que você fez? Vai ficar para quê? Para quem será? Por isso, irmãos, vamos ajuntar para nós tesouro nos céus. E viver a cada dia de uma maneira agradável diante do Senhor. A gente tenta de toda maneira driblar uma coisa, driblar outra, né? Com respeito às irmãs, do famoso cosmético, né? Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa. Pode driblar, mas a cada fio branco que aparece na sua cabeça, é a morte chamando para um duelo. Às vezes você pode até tampar, mas ela te chamando para um duelo. Eu vou dizer para vocês, já tem um exército acampado ao meu redor. Então tem que ter cuidado. Viver a cada dia. Com gratidão, com alegria. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quanto vale? Eu vou falar de algo que mexeu comigo recentemente, irmãos. Quanto vale você enxergar a sua vista? Você já imaginou a complexidade que é isso aí? Você poder enxergar? Quanto vale isso? Quanto vale você poder ouvir? E quando eu falava isso, eu chamei o Daniel, passou esse fim de semana lá em casa, é uma coisa boa. Né? Quanto vale você ouvir? Quanto vale, irmão? Você ter paladar, daqui a pouco você vai para casa, você senta ter uma boa refeição. Quanto vale isso? E saber que você come, funciona tudo adequadamente no seu intestino. Quanto vale, irmão? Quanto vale você andar? E nós levamos isso rotineiramente e não damos graça. Por isso, dai graças ao Senhor. Quanto vale, irmão, você chegar do seu trabalho cansado e abre o chuveiro e toma aquela chuveirada gostosa e deita e dorme. Quanto vale, irmão? E às vezes nós esquecemos de dar graça ao nosso bom Deus por essas coisas que vêm de uma maneira tão natural para nós. Quanto vale? Depois que eu fiz a cirurgia e tirei, o tapa-olho estava me enxergando, falei, ô Senhor, obrigado. Queridos irmãos, como precisamos ser pessoas contentes e alegrarmos sempre, porque temos motivo. Quanto vale a sua salvação? Quanto valeu? Outra frase que eu ouvi que me chamou a atenção, que diz assim, foi um rico que disse, o homem mais pobre deste mundo é o homem que só tem dinheiro e não tem Deus no coração. A maior riqueza, irmãos, você já tem. E ela se chama Jesus, o Filho de Deus. Não há maior riqueza do que essa.
Por isso, irmão, se alegre nele, exulte nele, tenha prazer em demonstrar para o mundo a quem você serve. É tão interessante que aqueles que testemunham diariamente do amor de Deus é notado. Você percebe, essa semana mesmo eu tive uma grande alegria quando passando o caixa do supermercado e eu fui atendido pela moça, a maneira dela, eu não aguento, eu falei assim, escuta aqui, como é que é o seu nome? Ela falou, Sara. E, e aí fomos, não, eu sirvo ao Senhor Jesus, está servindo. Irmãos, precisamos ser essas pessoas. Luz e sal é para ser isso da luz, e sal para ter esse sabor maravilhoso, né? As pessoas possam perceber em cada um de nós. Então, Paulo diz: são inimigos da cruz de Cristo. Sim, o Senhor nos deu liberdade, somos livres, mas que tipo de liberdade nós temos? Sabemos muito bem, não é? Não é libertinagem. Né? No Senhor, podemos todas as coisas que Paulo diz, mas que todas as coisas essas que eu posso. Deus é tão bom, irmãos. E certa feita eu recebi o irmão de Ruth lá em casa e a gente nós temos um assunto. Eu alegro quando ele viu, estou aí, oh, coisa boa, nós temos um assunto. E ele contou para mim algo que eu fiquei admirado em ver o amor de Deus. Vou resumir, porque achei muito interessante. Ele falou que lá onde ele reunia, tinha um irmão que reunia lá, e de repente esse irmão entrou por esse caminho da libertinagem, não liberdade em Cristo. E entrou por um caminho totalmente contrário ao Evangelho. E aos domingos, ao invés dele ir para a reunião, que eles chamam escola bíblica, né? Onde ele reúne, ele foi para o bar. E está lá no torresmo, bebendo essa cerveja, e continuou isso por um período. Eu não perguntei quanto tempo. Um belo dia ele está lá fazendo exatamente o mesmo no domingo pela manhã. Chegou uma pessoa para ele lá do mundo e virou para assim. Ele diz até o nome, eu não estou me lembrando o nome da pessoa. Mas você está no lugar errado. Aqui não é seu lugar, não. O cara, ele assustou. Não, aqui não é seu lugar, não. Você está no lugar errado. Ele saiu. Ó, o que Deus faz? Ele saiu e desse dia diante, ele falou: Senhor, eu volto para os seus caminhos. E voltou. Olha como que Deus faz, como Ele ama o pecador. Ele usou uma pessoa de lá. Falou: aqui não é seu lugar, não. Você está no lugar errado. Eu fiquei tão entusiasmado que passou um tempo eu tornei Elias. Como é que aquele caso mesmo me gravar? Como Deus é amoroso. Às vezes irmãos aqui, né, com seus filhos e alguns parentes, eu também tenho parentes assim, né, que não estão servindo, andando com o Senhor. Não desista, porque por detrás certamente havia oração por aquele homem. Irmãos, me perdoe, mas eu tenho que dar esses dois exemplos, porque eu creio que vai ser de ajuda para alguns irmãos. Eu tinha um tio que era militar, sargento da polícia. Uma voz maravilhosa. Antenor é o nome dele, era conhecido como Bliquinho. Dois episódios maravilhosos aconteceram. Voltando um pouco atrás, a minha avó era uma mulher de oração. E à tarde ela gostava de orar e chamava a gente. E ela gostava de orar ajoelhada no beirado da cama. E a gente ficava em volta. E ela orava pelos filhos dela. Tinha muitos filhos. Orava por cada um deles. E eu ouvia ela orando por eles. Muito bem. Faça frente. Esse meu tio também fez o mesmo. Foi embora. Ele era um senhor baixo. Foi embora para o mundo e assim por diante. Um belo dia ele está lá fumando. E Rúbia chamava ele de vovô Liquinho. E ela chegou, vovô Liquinho, papai do céu fica tão triste quando você está fumando. Ele apagou o cigarro, jogou fora. E certo dia disse: Wilson, se Rúbia ficar perto de mim o dia inteiro, eu não põe um cigarro na boca. Olha só. Ela era pequena, chamava ele de vovô Liquinho. Muito bem. Por causa do cigarro, os membros inferiores dele perdeu a circulação. Foi para o hospital e gritava de dor. O médico falou: tem que amputar as pernas. Teve as pernas amputadas. Depois de recuperar aquela cirurgia, o médico disse: olha,
pode ir para casa, porque não tem o que fazer. Ele foi. Normalmente, os domingos, nós íamos para reunião, saímos da reunião para casa do Sotaíde, passava o dia lá e a tardinha vinha para casa. Quando estava chegando em casa, eu senti um forte desejo de visitá-lo, de ir na casa dele. E falei para a Ruth, falei, bem, eu vou lá visitar Liquim. Ela falou assim, não vou não, porque tem que arrumar as coisas, amanhã os meninos têm escola, sai cedo e tal. E você pode ir. Eu peguei e fui sozinho. Quando eu cheguei lá, estava todos os filhos dele na sala vendo o Fantástico. E eu perguntei, cadê seu pai? Está lá dentro. Eu fui lá no quarto. Olha, que invite eu aqui. Ouve assim. Tudo bem, tudo bem. Será que nós podíamos cantar? Eu lembrava de cânticos que ele cantava no coral. Ele falou, Deus, acabou. A voz já estava fraca. Não posso. Jesus não quer saber de mim. Eu falei, não, pelo contrário. Jesus quer saber de você, sim. Deus, eu estou nessa situação. Irmãos, imagina a pessoa sem as pernas. Eu estou nessa situação, eu sou o culpado. Eu procurei isso com minhas próprias mãos. Eu falei, aqui, para. Fala para Jesus. Ele não vai me ouvir? Vai. Ele veio e foi para nós. Ele veio e foi para pecadores. E ele falou, Jesus, eu estou assim, porque eu procurei com minhas próprias mãos. E foi confessando ao Senhor os seus pecados. Foi confessando. Quando terminou, ele deu aquela respirada assim, como... Eu orei também. E ele pediu, viu, chama minha esposa, chama. E chamei, ia sair, falou, não sai não, eu quero que você fique. Ele pediu perdão para a esposa. Irmãos, estava todos os filhos dele lá. É 8 filhos que eles têm, né? 8. Todos eles estavam lá. Ele chamou todos, ele não deixou eu sair. Pediu perdão para todos os filhos dele. E depois eu orei com todos eles. 2 ou 3 horas depois, bate na minha janela. Papai descansou. Eu dei um aleluia, porque foi para as mãos do Senhor. A oração da minha avó. Eu lembrei disso. E um outro exemplo, meu pai. Estou dizendo isso, irmão, para ajudar alguns aí para não desistir. Certo dia, a Ruth liga para mim no trabalho. Wilson, vem com urgência porque seu pai não está bem. Eu fui. Chego lá, ele tinha melhorado. Ô pai, vamos ao médico, porque Ruth ficou muito preocupada se eu não passou muito mal. Não vou. Aí eu volto, Ruth, ele não quer ir. Não, ele tem que ir, eu volto nele. Não vou. Não vou e põe esse daqui para fora. Ele botou da casa dele para fora. Eu fiquei do lado de fora e ele do lado de dentro. E eu observava que ele ficava para lá, para cá, para lá, para cá, e eu do lado de fora orando. Ele falou que passou tanto mal, e ele não quer ir ao médico. Me ajuda. Irmãos, eu não lembro de uma palavra que eu disse, mas eu lembro que eu falei assim, vovó. Quando eu falei vovó, ele parou. E falei algo. Na mesma hora, irmãos, eu digo isso com tanta alegria no coração. Ele falou assim, meu filho, vem cá. O que eu faço para ter o Deus que você tem? Eu falei, é fácil. É só você confessá-lo e tê-lo no seu coração como seu Senhor. Mas eu não sei. Aí eu falei com ele um pouquinho e ele repetia comigo. Em seguida, ele falou assim, meu filho, você me perdoa? Eu falei, perdoa, pai? E talvez eu tenha te ofendido, eu te peço perdão também. Você quer ainda que eu vou ao médico? Ele quer. Então eu vou. Explica, irmãos. Eu lembrei das orações da minha avó. Então você, irmão, você que tem orado por aqueles que ainda estão nesse mundo, não cesse, porque Deus é fiel. Ele estava com 70 anos quando ele creu no Senhor. A minha irmã guardou a Bíblia dele lá, eu podia até trazer para mostrar. Ele escreveu assim na Bíblia: Eu, o Wilson de Araújo, aceitei a Deus. Eu, o Wilson de Araújo. Parece que ele coloca a data também. Tá, não? Logo nas primeiras páginas da Bíblia, que eu dei para ele uma Bíblia, uma letra bem grande. Queridos irmãos, viver na presença do Senhor e orar. Orai sem cessar. Não fica julgado fora.
Seu filho, seu esposo, parentes, assim por diante, não recue. Fechando. Obrigado pela paciência dos irmãos. Então, o que que eu vou dizer? Algo que vem para tirar a nossa alegria. São circunstâncias, são situações que vêm para tirar a nossa alegria. Tentaram, dessa forma, tirar a alegria do coração de Paulo. Né? Do quando ele fala, eu já disse várias vezes e estou tornando a dizer, são inimigos da cruz de Cristo. Como estava Paulo nesse momento? Mas ele se ergue para dizer o que aguarda. Diz, a nossa pátria está no céu. Irmão, nós precisamos ter firme isso no nosso coração. Aonde é a nossa pátria? Quem é o nosso rei? E o poder que esse nosso rei tem. Sujeitar todas as coisas. Quando ele andou aqui, você quer conhecer a Deus? Veja Jesus. E como ele agia, como ele fazia as coisas. Lembre-se disso. Queridos irmãos, para que situações adversas não venham tirar a sua alegria. Porque nós deparamos com pessoas que querem nos confrontar, muitas das vezes. E nesses últimos dias, irmãos, como tem sido sério. Certa vez alguém veio falar de política e falou, olha, eu não lembro Jesus envolvido com política, eu também não quero me envolver. Não vale a pena. Se eu estou aqui, eu estou preocupado com as coisas terrenas, estou como eles. Mas quanto está a minha preocupação? Lembro de um irmão que falou assim, eu vi você aí com respeito à eleição. Eu falei, olha, assim que eu puder, eu rasgo meu título. Fiz mais de 70 anos, acabou, não quero mais voto. Eu já elegi o meu rei. E ele está eleito, e como diz a Bíblia, ele é rei para sempre, para sempre, para sempre. Ele é um bom rei, justo rei, amoroso rei. É esse que eu quero que reina em meu coração. Queridos irmãos, essas coisas vêm para nos roubar a nossa alegria. E o último, que vem tirar a nossa alegria, capítulo 4. Senão eu não caminho. Capítulo 4, que acabamos de ler, verso 4, quando ele fala alegrai-vos sempre no Senhor. Mas no verso 6 ele diz assim, Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ansiedade. Quem aqui não é ansioso? Quem aqui não tem ansiedade? Dizem que a ansiedade é o mal desse século. E a maior parte de coisas que a gente fica ansioso acaba não acontecendo. A gente gastou energia à toa. Digo isso, irmãos, eu estou dentro, vira e mexe lá em casa, falo, pai, calma. Falou em viajar, pronto. E eu tenho que orar mesmo. Irmãos, a ansiedade, até um certo ponto, é considerada até natural. É o sistema de defesa que nós temos. Mas o problema, quando eu entendo o que Paulo está dizendo aqui, é o excesso que muitas vezes nós temos. E aí ele nos atrapalha. E começamos a pensar e a projetar coisas que não aconteceram e achamos que vai acontecer. E ficamos a mil. Eu sempre quero lembrar e trazer a minha mente, quando olho isso aqui, Salmo 139. Queridos irmãos, a palavra ansiedade, eu estava procurando entender, no original grego, é como se fosse rasgar pelo meio, é puxar em direção oposta, é estrangulamento. Você vê como é que a coisa é séria. Por isso, Paulo vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma. Lembra o que Pedro disse também na sua carta? Ele fala assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa, potente mão de Deus. Ele vai te exaltar. E ele fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós.
Queridos irmãos, é uma oração que nós estamos fazendo. E quando Paulo fala aqui, com toda oração e súplica, oração, no meu entender, tem pelo menos duas partes. Nós oramos por aquilo que Deus é. E devemos orar por aquilo que Deus faz. Sim, devemos ter petições. Se você ver os salmos, quantos salmos tem de súplica e petição? Tem muitos. Mas tem salmo também de adoração. O problema é que precisamos ser equilibrados. Não podemos estar muito pedido, pesa para um lado. Não, vamos ser equilibrados, porque tem coisas boas. Vocês já observaram, irmãos, que como é bom você estar perto de pessoas que não é ansiosas. Pessoas equilibradas faz bem para a gente. Mas se você estiver perto de uma pessoa ansiosa, preocupada e tudo mais, aquilo nos contamina. Não é verdade? Agora, a ansiedade também por causa de falhas nossas, de nossos pecados, muitas vezes não confessados, pode trazer ansiedade pesada. Lembra dos irmãos de José? Quando eles estão lá e José está trabalhando os corações deles para levá-los ao arrependimento e trata eles com dureza, eles dizem uns para os outros. José está me entendendo, ainda que José falava por intérprete, né? Mas José está entendendo, quer dizer, ele diz assim, disseram uns aos outros, na verdade somos culpados tocante ao nosso irmão. O que eles dizem? Pois vimos a sua angústia, vimos a angústia da sua alma, quando ele rogava por nós e nós não o acudimos. Por isso nos vem essa ansiedade. Irmãos, quando eles venderam José, eles viram angústia. Por que eles viram angústia na alma de José? Talvez a afeição de José como deve mudar. Mas José é um tremendo tipo do Senhor, ele é um perdoador. Mas é lindo esse tratamento que ele tem com os irmãos. Então, para os irmãos de José, por causa daquele pecado que eles fizeram, veio a ansiedade. Que coisa! Mas, novamente, irmãos, Deus que te salvou, como seu Pai, Ele cuida de nós. Por isso, lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Vamos falar para Ele, Senhor, eu estou ansioso. Mas, se você ora, Senhor, eu te dou graça porque o Senhor é bom, eu te dou graça porque o Senhor é fiel, eu te dou graça porque o Senhor me salvou, eu te dou graças, eu te louvo pelo que o Senhor é cheio de misericórdia, cheio de perdão, abundante e cuidar da minha vida, do meu trabalho. Eu chego em casa, tenho pão de cada dia, e se começa a dar graça ao Senhor e a louvar o Senhor, para onde vai a ansiedade se você fazer isso? Para onde vai? Vai ter lugar para ela? Você vai ter que parar de orar e abraçar a ansiedade. Ou continue orando, louvando o Senhor e bate fora a ansiedade. O Senhor nos fala também, não andeis ansiosos de coisa alguma. Né? O que vale ser ansioso? Não fiqueis andeis ansiosos. Quanto vale a vossa vida? Né? Qual é o mais importante? É o vestuário, o seu corpo? E o Senhor vai colocando lá para nós. E ele completa assim, qual de vós, por ansioso que esteja, possa acrescentar 45, 46 centímetros ao curso da sua vida? Você pode fazer alguma coisa? Vê como é que a gente é enganado? Eu falo, Senhor, que perda de tempo. Não ficamos ansiosos. Não vale a pena. Adore a Deus, irmão. Sirva-o de todo o coração. Medite com toda a graciosidade nas mensagens, na sua palavra, principalmente na sua palavra, né? Que à medida que vamos conhecendo Deus que servimos, essas coisas não cabem em nós. Por isso, Paulo vai dizer no verso 7, e a paz de Deus, que coisa boa, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente. Irmãos, tenha a mente guardada. Guardará a vossa mente e os vossos corações em Cristo Jesus.
Que bênção, irmãos, ter a mente guardada, porque quantas setas vêm na nossa mente. Eu creio que aqui mesmo, quantas coisas já vêm na sua mente aí. Às vezes você está num lugar fisicamente, mas o pensamento está longe. E ter a mente guardada. Que coisa boa, irmãos. Que bênção. Por quê? Porque você foi aquele que foi diante do Senhor com orações e súplica, mas com ações de graças, né? E por isso, o resultado é esse: ter a mente guardada, ter o coração guardado. Esse Deus da paz, porque é o Senhor dos exércitos, ao Deus da guerra, né? Esse Deus da paz, e fala que excede todo entendimento, é muito além mesmo. Guardará o vosso coração e a vossa mente nele. Que maravilha, irmãos. Podemos experimentar esse algo tão bom, desse que nos ama e deu a sua vida por nós. E eu quero completar pegando os versos lá na carta muito preciosa também, primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 7 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece. Ai, ainda bem. Perguntando o Mário aqui as horas. Eu estou sem relógio. Voltando aí. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho único ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós o tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Que cativa o nosso coração. Que não tenhamos a nossa alegria roubada pela ansiedade, pelas circunstâncias da vida, por aquilo que vier a nos acontecer. Porque os nossos dias estão contados. Não só contados, mas estão determinados por esse Deus amoroso e bondoso. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até aquele dia. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que nenhum de nós venhamos a perder a alegria. No domingo passado eu perguntei assim: você é feliz? Não precisa me responder, mas responda no seu coração. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos deu. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco da Tua palavra. E o meu pedido é, Senhor, tudo aquilo que veio do Senhor, que foi dito aqui, que fique no coração dos irmãos. Esse algo foi dito que não é do Senhor, que não fique, que caia no esquecimento. Mas que possamos, ó Senhor, Te amar de todo o nosso coração e Te servir com alegria, servindo uns aos outros com amor, lavando os pés uns dos outros, tendo em consideração nossos irmãos acima de nós e fazendo aquilo que enche o Teu coração de alegria. Usa-nos, ó Senhor, para o Teu louvor. Faz de cada um de nós servos do Senhor,
Ensina-nos a conhecer verdadeiramente, cada dia, quem é o Senhor Jesus, aquele que confessamos que é o nosso Redentor. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. E oramos, ó Pai, que o Senhor nos dê novas oportunidades, como essa de estarmos juntos aos teus pés. Louvamos o teu nome. E é com gratidão que oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém.